Olá, meus caros alunos! Voltamos com a terceira parte da aula de antidepressivos e estabilizadores do humor. Agora veremos os antidepressivos tricíclicos. O mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos é inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina da fenda sináptica através de transportadores de membrana que levam esses neurotransmissores novamente para dentro do neurônio. Então, eles potencializam a neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica. São indicados principalmente para depressões graves ou depressões resistentes. Então, depressões graves e também depressões resistentes. Os antidepressivos tricíclicos apresentam esse nome porque na sua estrutura nós observamos 3 anéis, 2 deles aromáticos e um anel com um heteroátomo de nitrogênio. Então esses 3 anéis, esses 3 ciclos dão nome a essa classe de antidepressivos, os antidepressivos tricíclicos. Os seus representantes são a imipramina, a desipramina, a amitriptilina, nortriptilina e clomipramina. Quanto à seletividade, os antidepressivos tricíclicos eles podem ser não seletivos, ou seja, eles podem inibir os 2 sistemas de recaptação, tanto da noradrenalina como da serotonina, ou eles podem ser seletivos e inibir apenas a recaptação da noradrenalina. Exemplos de antidepressivos tricíclicos seletivos e não seletivos: a imipramina, a amitriptilina e a clomipramina são antidepressivos tricíclicos não seletivos, ou seja, eles inibem o sistema de recaptação da noradrenalina e também da serotonina. Já a desipramina e a nortriptilina são antidepressivos tricíclicos que inibem apenas o sistema de recaptação da noradrenalina. Portanto, eles são antidepressivos tricíclicos seletivos. Bem, em virtude da sua falta de seletividade, os antidepressivos tricíclicos, além dos efeitos desejáveis, apresentam também efeitos indesejáveis. Bem, os efeitos desejáveis estão relacionados com a inibição da recaptação ou da serotonina, ou da noradrenalina, ou das 2 aminas biogênicas. Dessa forma, ele consegue aumentar os níveis de noradrenalina, aumentar os níveis de serotonina na fenda sináptica e, consequentemente, resolver o problema da depressão em alguns casos. Entretanto, em virtude da sua falta de seletividade, os antidepressivos tricíclicos também apresentam efeitos indesejáveis, como, por exemplo, o antagonismo de receptores histaminérgicos do tipo H1. Ao inibir esses receptores, os antidepressivos tricíclicos mostram aumento do peso corporal e também geram sonolência. Uma outra ligação também inespecífica dos antidepressivos tricíclicos é com receptores adrenérgicos alfa-1. Eles podem antagonizar receptores adrenérgicos alfa-1. Bem, os receptores adrenérgicos alfa-1 eles são localizados principalmente no endotélio vascular, na musculatura do endotélio vascular, e são responsáveis por promover uma vasoconstricção. Por antagonismo de receptores adrenérgicos alfa-1, os antidepressivos tricíclicos eles geram tontura, hipotensão, principalmente a hipotensão ortostática, que é a hipotensão que as pessoas possuem ao se levantar, de uma posição sentada para uma posição em pé, e também sonolência. São efeitos indesejáveis dos antidepressivos tricíclicos. E, finalmente, os antidepressivos tricíclicos também antagonizam receptores colinérgicos do tipo H1. Os receptores do tipo H1 eles estão localizados principalmente no trato gastrointestinal. E, ao serem bloqueados, eles promovem constipação, também promovem visão turva, boca seca e sonolência,
ou seja, o bloqueio do sistema nervoso parasimpático. Então, em virtude da sua falta de seletividade, os antidepressivos tricíclicos eles são muito eficientes quanto à resolução da depressão, porque eles inibem dois sistemas de recaptação importantes para o processo depressivo, né, para a doença em si, mas em virtude da sua falta de seletividade, eles também se ligam em outros locais independentes, causando efeitos indesejáveis. Qual o mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos? Eles inibem os dois sistemas de recaptação. O sistema de recaptação da noradrenalina, o transportador de membrana NET, ele inibe o transportador de membrana NET, e, consequentemente, impede que a noradrenalina seja recaptada para o neurônio noradrenérgico. A consequência disso é que o tempo de ação da noradrenalina é ampliado, ou seja, a noradrenalina passa mais tempo na fenda sináptica, consequentemente ela pode despolarizar por mais tempo o neurônio pós-sináptico. Também os antidepressivos tricíclicos inibem o sistema de recaptação da serotonina. Esse sistema de recaptação é chamado de SERT, Sistema de Recaptação ou Transportadores de Serotonina. Se a serotonina não é recaptada porque está sendo inibida pelos antidepressivos tricíclicos, da mesma forma, os níveis desse neurotransmissor na fenda sináptica irão aumentar. Então, os antidepressivos tricíclicos que não são seletivos inibirão os dois sistemas de recaptação, da noradrenalina e também da serotonina. Os antidepressivos que são específicos, que são seletivos para a noradrenalina, irão inibir apenas o sistema de recaptação da noradrenalina e, consequentemente, apenas esse neurotransmissor irá ter seus níveis elevados na fenda sináptica. Bem, em virtude da sua seletividade ou não com o sistema de recaptação da noradrenalina ou da serotonina, os antidepressivos tricíclicos apresentam variação dos seus efeitos indesejáveis. Então, nós podemos observar alguns efeitos indesejáveis nessa tabela, como ganho ponderal, ganho de peso, convulsões, sedação e efeitos anticolinérgicos, né? Constipação, boca seca, dentre outros. Os antidepressivos que apresentam maior efeito de ganho ponderal, de ganho de peso, são a amitriptilina, a clomipramina, a doxepina, a imipramina e também a trimipramina. Dentre os antidepressivos tricíclicos, aqueles que apresentam como efeito adverso a convulsão estão principalmente a clomipramina e também a maprotilina. Quando levamos em consideração a sedação, os antidepressivos tricíclicos que apresentam maior efeito sedativo são a amitriptilina, a doxepina e a trimipramina. E os antidepressivos que apresentam principalmente efeitos anticolinérgicos, nós temos a imipramina, a clomipramina e a trimipramina. Podemos observar que alguns antidepressivos apresentam a maioria dos efeitos adversos dos antidepressivos tricíclicos, como é o caso, por exemplo, da amitriptilina e da clomipramina, que não por coincidência são antidepressivos tricíclicos não seletivos. Então, quanto menos seletivo ele for, maior a chance dele interferir em outros sistemas neuronais e, portanto, causar reações adversas. Outros efeitos adversos também dos antidepressivos tricíclicos é a hipotensão, os efeitos cardíacos e também os efeitos sexuais. Quando observamos esses três efeitos adversos, os antidepressivos que causam o antidepressivo que causa maior efeito de hipotensão é a amitriptilina. Dentre esses antidepressivos, os que causam maiores efeitos cardíacos, nós temos a amitriptilina, a clomipramina, a doxepina, a imipramina, a trimipramina e a protriptilina. E dentre esses antidepressivos, os que apresentam
o que apresenta maior efeito sexual é a clomipramina. Da mesma forma, a amitriptilina e a clomipramina são antidepressivos tricíclicos não seletivos, apresentam a maior parte dos efeitos adversos dessa classe de antidepressivos. Quando nós comparamos, por exemplo, com a nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico seletivo para a recaptação de noradrenalina, ele apresenta efeitos adversos, mas o potencial de causar esses efeitos adversos são menores do que aqueles causados pelos antidepressivos tricíclicos não seletivos. Bem, os antidepressivos tricíclicos também apresentam usos não exatamente como antidepressivos, apresentam outros usos que a gente pode considerar usos não incluídos na bula, como, por exemplo, podem ser utilizados para ansiedade e para pânico, crises de ansiedade e crises de pânico. Também podem ser utilizados para bulimia, ou seja, quando as pessoas estão com excesso de ingestão de alimentos. Também para cataplexia e narcolepsia, um excesso de sono. Enurese, ou seja, dificuldade de eliminação da urina. Enxaqueca, náuseas à quimioterapia, neuralgia e também úlcera péptica. São usos dos antidepressivos tricíclicos não incluídos na bula. O principal antidepressivo tricíclico com esses usos não antidepressivos é principalmente a amitriptilina. A amitriptilina, nós podemos observar aqui, é usado para úlcera péptica, também é utilizado na neuralgia, utilizado na enxaqueca, na enurese e utilizado também na bulimia. Então, o principal antidepressivo utilizados como antidepressivos é a amitriptilina. Então, pessoal, chegamos ao final da terceira parte da aula Antidepressivos e Estabilizadores do Humor. Essa terceira parte, nós teremos uma quarta parte dessa aula. Na quarta parte, nós veremos os inibidores da recaptação de monoaminas. Então, até lá.